Vamos iniciar então o quarto bloco da nossa videoaula sobre as alterações no Simples Nacional que foram trazidas pela Lei Complementar número 147, publicada em 8 de agosto de 2014. E vamos iniciar esse quarto bloco falando sobre uma nova hipótese de vedação que foi trazida pela Lei Complementar, que é a seguinte: não poderão optar e estarão sujeitos à exclusão do Simples Nacional o microempreendedor, a microempresa ou a empresa de pequeno porte, cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. O que quer dizer essa vedação? Uma empresa não pode transformar os seus empregados em pessoa jurídica. Se ele fizer isso, essa pessoa jurídica que se formou, na verdade, de forma indevida, ela não vai poder optar pelo Simples Nacional, ou se vir a optar, ela vai ser excluída do Simples Nacional. Já há, na legislação trabalhista, aquela disposição que fala o seguinte: não adianta você contratar, você transformar seu empregado em pessoa jurídica, porque se você fizer isso, a empresa que contrata, ela vai, na verdade, ter essa relação descaracterizada e vai pagar todos os encargos relativos à contratação como empregado, seja trabalhista, previdenciário ou fiscal. Então, a lei falava sobre o aspecto do contratante. A Lei Complementar 147, ela trouxe consequências para o contratado. Quer dizer, essa empresa, que na verdade não é real, quer dizer, é um empregado que se pejotizou, ela vai ser excluída do Simples Nacional ou não vai nem poder optar pelo Simples Nacional. Esse dispositivo foi trazido para não fragilizar as relações de trabalho. Outro dispositivo que foi trazido, e esse beneficiando a micro e pequena empresa, é o limite extra de R$ 3.600.000 para exportações de serviços. Nós já tínhamos o limite extra para exportação de mercadorias. A novidade a partir do ano que vem é que a empresa vai poder, então, utilizar esse limite extra de R$ 3.600.000 para exportar mercadorias ou serviços. Na prática, nós vamos ter, então, dois limites no Simples Nacional a partir de 2015. O primeiro deles, a empresa vai poder faturar R$ 3.600.000 no mercado interno, normal, tranquilo. O segundo limite, R$ 3.600.000 em exportação de mercadorias e de serviços. Na prática, quando a empresa for fazer o seu cálculo dos valores devidos relativos a janeiro, agora em 2015, ela vai informar qual foi o seu volume de exportação de serviços em 2014, para ver se está dentro desse limite. Esse limite extra, na verdade, ele foi criado para incentivar a exportação. Antes era só as mercadorias e agora mercadorias e serviços. Então essa é uma mudança significativa já a partir de 2015. Outra mudança bastante interessante são os benefícios para a cesta básica. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão, mediante legislação própria, destinada à microempresa, estabelecer isenção ou redução de COFINS, PIS/PASEP e ICMS para produtos da cesta básica. Depende de lei federal, no caso da contribuição para a COFINS e para o PIS/PASEP, e depende de lei estadual, no caso do ICMS. Então, havendo essa legislação, sendo editada essa legislação, tanto federal quanto estadual, ou no caso do Distrito Federal, ICMS também, o programa de cálculo já está preparado para que o contribuinte faça a separação dessas receitas dos produtos da cesta básica, e ele fazendo essa separação, o sistema aplica então a isenção ou a redução para esses produtos da cesta básica. Então, é um benefício que foi trazido pela Lei Complementar número 147, mas ele depende então, de uma legislação complementar por parte do governo federal, no caso da COFINS e do PIS/PASEP, ou dos estados e do Distrito Federal, no caso do ICMS. Outra alteração são regras novas para valores fixos de ICMS e de ISS. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estipular valores fixos de ICMS ou de ISS para a microempresa que tenha obtido no ano anterior até 360 mil de receita bruta.
Na verdade, o valor fixo já existe, né? Alguns estados e alguns municípios já estipulam a tributação para microempresa e para microempresa com base no valor fixo, hoje, para as empresas que faturam até no ano anterior R$120 mil. Esse é o que está valendo até 2014. A lei trouxe duas mudanças. Primeiro, esse limite, que era de 120 mil, passa a ser de 360 mil, quer dizer, o Estado, ou o município, ou o Distrito Federal, pode estabelecer esse valor fixo para as empresas que tenham receita bruta no ano anterior de até 360 mil, primeira mudança. E a segunda mudança é a seguinte: se existe o valor fixo estabelecido pelo Estado, o Distrito Federal ou o município, mas a empresa durante o ano ultrapassou 360 mil reais, a partir do mês seguinte, ela não recolhe mais em valor fixo. É a segunda alteração que foi trazida pela lei complementar. Os estados, o Distrito Federal e os municípios que tenham valor fixo já estabelecido e válidos agora em 2014, eles vão ter que fazer a revisão dessa legislação até o final do ano para se adequar às novas regras que são válidas a partir de 2015. Documentos fiscais. Estabeleceu-se o seguinte: na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, haverá a possibilidade de emissão de documentos fiscais eletrônicos por aplicativos disponibilizados no portal do Simples Nacional. Outra coisa importante é que o ato de emissão de documento fiscal eletrônico representa sua própria escrituração fiscal e que esses dados desses documentos fiscais podem ser compartilhados entre os fiscos, desobrigando a microempresa ou a empresa de pequeno porte de transmitir novamente esses dados para os fiscos. Com relação a documentos fiscais, é uma novidade que foi trazida, foi dado poder ao Comitê Gestor do Simples Nacional de estabelecer a obrigação unificada no portal do Simples Nacional de emissão de documentos fiscais. E que quando esse documento for emitido, então, no portal do Simples Nacional, ele próprio representa a sua escrituração fiscal. Não é necessário transmitir esses dados de novo para o fisco. Nós vamos ter que trabalhar muito no Comitê Gestor do Simples Nacional, em conjunto com a Receita Federal, estados e municípios, para que em médio prazo a gente consiga, então, fazer essa disponibilização no portal do Simples Nacional. Por enquanto, fica valendo o que já está estabelecido. Ainda com relação a obrigações acessórias, a lei ela trouxe algumas novidades. A Receita, os estados e os municípios, elas não podem exigir obrigações acessórias diferentes daquelas estabelecidas em resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Quer dizer, toda obrigação acessória tem que estar prevista na resolução do Comitê Gestor e tem que estar, quando for referente a declarações, prestação de informações, tem que ter o link no portal do Simples Nacional. Outra coisa, a escrituração fiscal digital, ela tem que ter um modelo unificado no portal do Simples Nacional, construído em conjunto com todos os atores do processo, Receita, Estados e municípios. Então tem que estar de acordo com a regulamentação do Comitê Gestor e tem que ter um aplicativo gratuito disponível no portal. São as regras que a lei complementar trouxe. Agora, existe uma regra de transição, quer dizer, aquilo que está sendo exigido em uma norma publicada até março de 2014 continua válido. Então, essas obrigações vão se modificar na medida em que o Comitê Gestor conseguir fazer essa construção de aplicativos unificados e colocá-los no portal do Simples Nacional. Ainda com relação a obrigações acessórias, e o nosso último assunto sobre obrigações acessórias é redução de multas. É muito importante, é uma reclamação grande com relação a empresas, né, do Simples Nacional. É necessário diferenciar as multas para a microempresa, para a empresa de pequeno porte e para o microempreendedor. Então, o que a lei trouxe? Tem que ter redução de multa. Se a lei já não estabelecer essa redução, quer dizer, se não houver um valor diferenciado estabelecido para a microempresa e empresa de pequeno porte, tem redução de 90% do valor estabelecido para as demais, para o microempreendedor, e de 50% para a microempresa e empresa de pequeno porte. Então, isso aí é válido a partir de 2016, mas então os estados, municípios já têm que se adaptar, a própria Receita Federal tem que fazer a adaptação das suas legislações de forma a preparar os seus sistemas com relação a essa necessidade de reduzir as multas para o MEI, microempresa e empresa de pequeno porte.
Essas reduções não se aplicam quando? Quando houver fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, ou se houver ausência de pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação. Como eu já disse, vai ter que ter uma adaptação dos sistemas, é por isso que essas normas relativas à redução de multas no cumprimento de obrigações acessórias, elas têm validade a partir de 2016. Com isso, então, nós encerramos nosso quarto bloco da videoaula, que trata das alterações no Simples Nacional trazidas pela Lei Complementar número 147.